7. Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas antes de começar, vou dar algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E também peguem seus materiais, como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, o seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nós iremos falar sobre os números decimais, a parte 3, certo? Para a gente encerrar os estudos sobre os números decimais. Hoje nós iremos falar da potenciação e da radiciação e expressão numérica envolvendo os números decimais. Vamos iniciar falando da potenciação. Primeiramente, antes de falar qualquer coisa, eu preciso dizer a vocês que vocês precisam relembrar, rever, revisar as propriedades da potência, que a gente já estudou várias vezes no decorrer desse ano. Multiplicação de mesma base, divisão de mesma base, elevada a expoente zero, potência de uma potência, tudo isso vocês precisam estar familiarizados, certo? Tudo isso vocês precisam revisar para relembrar. E a potenciação envolvendo decimais nós podemos resolver de duas formas distintas, de duas formas diferentes. A primeira, nós podemos transformar em fração e depois resolver a potência. Ou nós podemos efetuar a potência sem transformar para fração. Vamos observar como seria isso. Mas antes da gente... Eu trouxe aqui dois exemplos, que seria 0,5 ao quadrado e 0,02 ao cubo. Mas antes de resolver isso, vamos observar aqui. Vamos relembrar como é que resolve uma potência. Eu tenho 2 ao cubo, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 ao cubo é igual a 8. Sempre bom relembrar que 2 ao cubo é diferente de 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6, mas 2 elevado ao cubo é igual a 8. Relembrando isso, vamos fazer os nossos exemplos. A gente tem 0,5 ao quadrado e 0,02 ao cubo. Vamos resolver esses dois exemplos das duas formas possíveis, para vocês observarem. Vamos lá. O nosso primeiro exemplo é 0,5 ao quadrado. Nós podemos resolver de duas maneiras. Vamos começar transformando em fração. Eu tenho o 0,5. A gente já viu como é que transforma um número decimal para fração. Eu vou escrever o meu número inteiro, sem nenhuma vírgula, e vou colocar um aqui embaixo. E agora eu vou fazer a pergunta para o número decimal. Quantos números a vírgula tem que pular para ficar atrás do 5? Um número, então eu só coloco 0. Então, 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10. O 5 e o 10 têm algum divisor em comum? Sim, o 5. Então, eu posso simplificar, dividir o numerador e o denominador pelo mesmo divisor. Então, eu vou dividir em cima por 5 e vou dividir embaixo por 5. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Então, 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Agora, eu vou colocar ele lá dentro da potência. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado ao quadrado. Tem que lembrar da propriedade da potência de distributiva, que 1 meio ao quadrado é a mesma coisa que 1 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Eu vou desenvolver de forma didática. 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1 vezes 1. E 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, 1 meio ao quadrado é igual a 1 quarto. 0,5 ao quadrado é igual a 1 quarto. Só que como estamos trabalhando com números decimais, é favorável para a gente nessa situação que a gente faça a divisão de 1 dividido por 4. Então, vamos efetuar a divisão. 1 dividido por 4. O
o 1 é menor que o 4, então eu preciso colocar um 0 do lado dele e coloco um 0 e uma vírgula aqui. Agora, quantas vezes o 4 para dar 8 ou chegar perto de... quantas vezes o 4 para dar 10 ou chegar perto de 10? 2 vezes. 2 vezes 4, 8. Eu vou diminuir aqui. Vai sobrar 2. 10 menos 8, 2. Coloco um 0. Não preciso mais acrescentar 0 aqui. Só preciso saber qual número que vezes 4 vai dar 20. É o 5. 5 vezes 4, 20. Eu vou diminuir aqui e vai sobrar 0. Então, 1 dividido para 4 é igual a 0,25. Isso aqui é o primeiro jeito de resolver essa potência. Então, a gente descobriu pelo primeiro método que 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10. Simplificamos e encontramos um meio. Pegamos um meio e colocamos ao quadrado, fizemos a propriedade distributiva e encontramos 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é igual a 1 vezes 1, 2 vezes 2. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Depois eu efetuei essa divisão de 1 dividido para 4 para me deixar em número decimal. O 1 era menor que 4, então eu acrescentei o 0 e coloquei um 0 e vírgula. 2 vezes 4, 8, sobrou 2, acrescentei um 0. 5 vezes 4, 20, não sobrou nada. 1 dividido para 4, 0,25. Essa é a primeira maneira de resolver. Mas temos outra maneira de resolver, 0,5 ao quadrado, de forma mais direta. Como assim? 0,5 ao quadrado é a mesma coisa que 0,5 vezes 0,5. Vamos efetuar a multiplicação. 0,5 vezes 0,5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 0, 0 e desce o 2. Agora eu pulo uma casa e vou fazer a multiplicação utilizando 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. Depois eu efetuo a adição. 5, 2, 0. Quantos números depois da vírgula nós temos no total? Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Então, no total, eu tenho 2 números depois da vírgula. Então, eu tenho que, aqui na resposta, eu também preciso ter 2 números depois da vírgula. Então, vai ficar 0,25. 2 números depois da vírgula. Então, 0,5 ao quadrado é 0,25. Então, dos dois modos, eu encontrei a mesma resposta. Então, tanto faz eu responder assim, como assim que a gente vai chegar no mesmo resultado. Gente, agora com base no que eu resolvi no primeiro exemplo, para vocês praticarem, eu coloquei esse segundo exemplo. Eu quero que vocês desenvolvam e façam dos dois modos diferentes. Primeiro transformando para fração e depois fazendo de forma direta. E comparem as respostas para ver se vocês chegaram na mesma, certo? Agora vamos falar sobre a radiciação com números decimais. Inicialmente eu trouxe essa imagem para a gente ver como é que trabalha, para a gente relembrar como é que faz uma raiz, raiz quadrada, raiz cúbica, tanto faz. Quando a gente não tem o nosso índice, primeiro vamos aqui ver a estrutura da nossa raiz quadrada, como é a estrutura. A nossa estrutura sempre vai ser assim. Aqui nós temos o nosso índice. Nós temos o nosso radical. E nós temos nosso radicando. E o resultado é igual à nossa raiz, certo? Uma raiz quadrada, raiz cúbica, lembrando que quando não tiver um número aqui, é porque está subentendido que é 2. Quando é o número 2, a gente não precisa colocar. Então, essa é a estrutura da nossa raiz. Esse índice pode ser qualquer valor. Se nós tivéssemos
a raiz de 9. Aqui eu não tenho nenhum valor aqui em cima no índice, significa que é 2. Então, o que é que isso aqui significa? Que é a raiz quadrada de 9. Eu preciso descobrir qual é o número que vezes ele mesmo vai dar 9. É o 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Se eu tivesse uma raiz cúbica de 8, eu preciso descobrir qual é o número que vezes ele, vezes ele, vezes ele é igual a 8. É o 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Já que nós relembramos raízes, agora vamos falar sobre raízes de números decimais. Vamos complicar um pouco. Quando eu estiver trabalhando com a raiz de números decimais, para me facilitar os cálculos e se tornar mais fácil de resolver, eu vou pegar o meu número decimal e eu vou transformar em fração. E para vocês verem como é importante vocês revisarem a matéria e terem entendido as matérias anteriores, porque para vocês resolverem a radiciação agora com os números decimais, precisa saber transformar número decimal em fração, precisa saber fazer MMC, certo? E ainda vai aprender outras propriedades. Então, é bom revisar a matéria, relembrando, falando novamente isso. Então, para a gente resolver a radiciação de um número decimal, o primeiro passo é a gente transformar em fração. E daí por diante efetuar os cálculos. Eu vou fazer agora o exemplo 1, que é a raiz quadrada de 1,44. Vamos lá. O nosso exemplo 1 é a raiz quadrada de 1,44. Nós precisamos descobrir qual é o número que vezes ele mesmo vai dar 1,44. Aqui não tem o índice, significa que o índice é 2. Então, eu preciso descobrir qual é o número que vezes ele mesmo vai dar 1,44. Observem os passo a passo. O primeiro passo é a gente transformar em fração. Nós vamos pegar 1,44 e vamos transformar ele em fração. Lembrem do jeito que eu expliquei para vocês. Eu vou pegar e escrever o 144 sem nenhuma vírgula, colocar o tracinho da fração e colocar o número 1. E agora eu vou fazer a pergunta ali para a vírgula. Quantos números a vírgula vai ter que pular para ficar atrás do último 4? Vai ter que pular 2 números. Então, eu vou acrescentar aqui 2 zeros. Depois que eu transformei em fração, eu não vou simplificar. Eu só vou pegar e vou pegar o número de cima, nosso numerador, e fazer o MMC dele. A gente vai fazer o MMC do numerador. A gente vai fazer agora o MMC de 144. Lembra, MMC é o mínimo múltiplo comum, o menor número possível que divide o 144. O 144 ele é positivo, então ele é par, perdão. O 144 ele é par, então ele é divisível por 2 e 2 é o menor divisor dele. Então a gente vai dividir 144 dividido por 2, 72. Vamos continuar dividindo por 2, que é o menor divisor. 72 dividido por 2, 36. Vamos continuar dividindo por 2, que é o menor divisor. 36 dividido por 2, 18. O 2 de novo, menor divisor. 18 dividido por 2, 9. Agora não dá mais para dividir por 2. Vamos olhar quem é o outro menor divisor, que vai ser o 3. O 3 é o menor divisor possível de 9. 9 dividido por 3, 3. Divide por 3 novamente. 3 dividido por 3, 1. E eu terminei o MMC. Agora, o que é que eu vou fazer? Para me saber o resultado do MMC, eu multiplico os valores que eu encontrei. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3.
É para mim efetuar essa multiplicação? Não. Eu vou transformar isso aqui em potência. Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É a mesma coisa que o quê? Que 2 elevada à quarta potência. 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Lembrando que esse pontinho aqui significa multiplicação, certo? Então, eu tenho 2 elevado a 4 e 3 elevado a 2. Eu transformei essa minha multiplicação em uma multiplicação envolvendo potências. Depois que eu fizer isso, eu vou para o meu próximo passo, que é o nosso terceiro passo. Aonde tem 144, eu vou colocar essas potências que nós encontramos. Então, eu vou colocar 2 quartos vezes 3 ao quadrado. Perdão, 2 elevado a 4 e 3 elevado ao quadrado. Depois disso, eu também vou transformar o meu 100 em potência. Quando eu tiver 100, 1000, 10.000, 1 milhão, qualquer número que seja derivado do 10, para mim transformar em potência é bem mais simples. E nós já vimos isso. Eu coloco o 10 e o valor do expoente, o valor da nossa potência, é a quantidade de zeros. Eu tenho 2 zeros, então eu coloco potência 2. Depois disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou para o meu quarto passo. O que é o nosso quarto passo? Eu vou colocar isso daqui que a gente substituiu dentro da raiz. Então, vai ficar a raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes 3 ao quadrado, dividido por 10 ao quadrado. O nosso índice, aqui como ele está subtendido, a gente sabe que é 2. Agora, prestem bastante atenção, porque é um dos passos principais e é novidade para a gente. Até agora, a gente só viu coisas que nós já tínhamos visto. O que é que vai acontecer? A gente vai repetir os nossos números, o 2, o 3, e o que é que vai acontecer? Aqui em cima do 2 não tem um 4, que é o expoente dele, eu vou dividir o expoente pelo índice, então vai ser 4 dividido por 2. Aqui em cima do 3 não tinha um 2 do quadrado, eu vou dividir esse 2 pelo índice, que é 2, e fazer a mesma coisa com o 10. Eu repito aqui o 10 e coloco o expoente que é 2. E vou dividir o expoente pelo índice. Então, eu vou dividir por 2. Agora, eu vou efetuar essas divisões. Repito 2. 4 dividido por 2, 2. Repito o 3. 2 dividido por 2, 1. Não preciso colocar. Repito o 10. 2 dividido por 2, 1. Não preciso colocar. E agora, vou desenvolver essa potência aqui. 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. Então, é igual a 4. Repito vezes 3 e coloco aqui o 10. Agora, eu vou efetuar a multiplicação e depois a divisão. 4 vezes 3, 12. E repito 10. 12 dividido para 10. A vírgula está depois do 2. Como eu estou dividindo por 10, ela vai ter que voltar uma casa. Então, 12 dividido por 10, 1,2. De vez de pular para a direita, a vírgula pulou para a esquerda. Então, a raiz quadrada de 144 é igual a 1,2. Então, prestem bastante atenção, refaçam esse exercício, se atentem aos detalhes, porque realmente é extremamente importante que vocês entendam passo a passo. E agora, gente, com base que eu resolvi o exemplo 1, eu quero que em casa vocês tentem resolver o exemplo 2, utilizando os mesmos passo a passo, certo? Agora, gente, vamos falar sobre expressão com números decimais. A expressão com números decimais, antes da gente começar a falar sobre isso, vamos relembrar
a nossa aula sobre expressão numérica, onde a gente viu que tinha uma ordem a ser seguida. Eu preciso fazer as operações em uma ordem. Tem a ordem de estrutura e tem a ordem de operações. Vamos falar sobre a ordem de estrutura. Primeiro, eu tenho que resolver o que está dentro dos parênteses. Depois, eu tenho que resolver o que está dentro dos colchetes. E, por último, eu tenho que resolver o que está dentro das chaves. E em relação às operações, primeiro eu resolvo potência, depois eu resolvo as raízes, depois as multiplicações, depois as divisões, depois as adições e, por último, as subtrações. Já que revemos isso, vamos fazer esse exemplo agora juntos, certo? Vamos resolver essa expressão numérica. Vou só escrever aqui a expressão para nós iniciarmos. Vamos lá para a resolução. O primeiro passo é os parênteses e as potências. Vamos lá. A gente repete aqui a chave e o primeiro que a gente já encontra é 1,5 ao quadrado. Vamos resolver essa potenciação. Vou deixar aqui umas observações aqui do lado para a gente resolver os cálculos. 1,5 ao quadrado é a mesma coisa que 1,5 vezes 1,5. Vamos efetuar essa multiplicação. 1,5 vezes 1,5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Pula uma casa. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. E efetua a adição. 5, 12 e sobe 1, 2. 225, mas agora a gente tem que olhar as vírgulas. Aqui eu tenho um número depois da vírgula e aqui eu tenho mais um. Então, no total, eu tenho que ter 2 números depois da vírgula. Então, vai ficar 2,25. Então, aonde tem 1,5 ao quadrado, eu vou colocar 2,25. E vou repetir 2,2, a multiplicação, o colchete. Vamos repetir aqui 1,5 dividido por 6. Vamos lá para o nosso parênteses. Mais 3,2 vezes. E vamos efetuar agora essa adição de dentro do parênteses. Só um instante. Vamos efetuar agora a multiplicação dentro dos parênteses. A gente tem a multiplicação, não, perdão, essa operação. Eu tenho 1,2 mais 3. Então, eu tenho 1,2 mais 3. Vou fazer a adição. 2 mais 0, 2. Boto a vírgula. Vírgula embaixo de vírgula na adição e subtração. 1 mais 3, 4. Então, 1,2 mais 3 é igual a 4,2. E agora, esse 4,2 está ao quadrado, porque 1,2 mais 3 está ao quadrado. Vamos efetuar isso. 4,2 ao quadrado. É a mesma coisa que 4,2 vezes 4,2. Vamos efetuar a multiplicação. 4,2 vezes 4,2. 2 vezes 2, deixa eu ajeitar esse 2 que ficou parecendo 8. Só um instante. Fica 4,2 vezes 4,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Aí agora eu pulo uma casa. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Agora eu vou efetuar aqui a adição. 4, 16 sobre 1,
7, 1. Agora vamos olhar para as vírgulas. Aqui eu tenho um número depois da vírgula e aqui eu tenho outro. Então, no total, eu tenho 2 números depois da vírgula. Então, o nosso resultado é 17,64. Então, aonde tem 1,2 mais 3 ao quadrado, eu coloco 17,64. Agora, eu vou resolver as operações dentro do colchete. Nós temos 2,25 mais 2,2, a gente repete. E agora vamos efetuar essas operações. Vamos resolver a divisão e vamos resolver a multiplicação. Vamos começar aí pela multiplicação, né? Que segundo a nossa ordem lá a ser seguida. Então, a gente repete aqui 1,5 dividido por 6 e o mais. E vamos resolver a multiplicação. 3,2 vezes 17,64. Vamos lá efetuar essa operação. A gente coloca o 17,64 em cima porque ele é maior e o 3,2 embaixo porque ele é menor. Eu não preciso colocar vírgula embaixo de vírgula porque é uma multiplicação. Eu só coloco vírgula embaixo de vírgula quando é uma adição. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14, com 1, 15. 2 vezes, aí sobe 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. Agora pula uma casa e faz a multiplicação com 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 6, 18, com 19. 3 vezes 7, 21, com 22. 3 vezes 1, 3, com 2, 5. E agora efetua a adição. Fica 8, 4, 14, 6 e 5. Agora eu vou olhar para os números depois da vírgula. Aqui eu tenho 2 números depois da vírgula e aqui eu tenho 1. Então, no total, eu tenho que ter 3 números depois da vírgula. Então, vai ficar 56,448. Vou lá substituir. E agora eu vou repetir de novo e continuar olhando para o nosso colchete. Agora eu vou efetuar aqui essas operações. Primeiro, o 1,5 dividido por 6. Eu tenho 1,5 dividido por 6. Vamos transformar esse 1,5 em fração. Vai ficar 15 sobre 10 dividido por 6. Eu sei que esse 6 tem subentendido aqui embaixo dele 1. Divisão de fração. Repete a primeira, que é 15 sobre 10, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, multiplica sobre 1 sobre 6. 15 vezes 1, 15. 10 vezes 6, 60. Eu posso simplificar. O 15 e o 60 são divisíveis por 15. Então, eu vou dividir em cima por 15 e embaixo por 15. Eu vou ficar com 1 sobre 4. A gente já fez essa divisão hoje. 1 sobre 4 é igual a 0,25. Então, 1,5 dividido por 6, 0,25. Esse 0,25 vai ser somado com o 56,448. Então, 56,448 mais 0,25. Vírgula embaixo de vírgula. 8 com 0, 8. 4 com 5, 9. 4 com 2, 6. 6 e 5. Então, 1,5 dividido por 6 mais 56,448 vai ser igual a 56,698. Agora eu vou resolver a chave. Primeiro eu resolvo a multiplicação. Eu repito 2,25 mais 2,2 vezes 56,698 vai ser igual a 124,6
2,7356. E agora eu efetuo essa adição aqui. 2,25 mais 124,7356 vai ser igual a 126,9856. Então, nosso valor é aproximadamente, se a gente fosse arredondar, 127. E assim a gente conclui esse exemplo de expressão numérica. E assim a gente conclui a nossa aula de hoje, certo? Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando. E se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola ou o canal da escola no YouTube para vocês terem acesso a todas as aulas, certo? E assim assistirem quando e onde quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!